Irmãos, agora você vai baixar e tirar o efeito aqui. Irmãos, aqueles que estiveram ali, nós estivemos falando durante esse final de semana a respeito do Espírito Santo. Essa tarde eu não vou me alongar muito, espero que não, mas eu gostaria de continuar falando a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, nosso fiel companheiro, nosso amigo. Aquele que sem ele, nós não podemos ir a lugar nenhum. Por muitas vezes eu falei isso lá, eu só quero dar uma refrescada e para aqueles que não estavam, poder saber do que nós estamos falando. Por muitas vezes, nós temos colocado o Espírito Santo talvez numa posição, assim, sem querer, sem ser intencional, nós temos colocado o Espírito Santo assim como numa posição um pouco mais inferior. Como que é aquela pessoa que está ali, num caso de socorro, qualquer coisa que eu preciso, eu chamo por ele. Por quê? Talvez porque Jesus, quando deixou o Espírito Santo, ele diz: eu vos enviarei um consolador, um auxiliador. Nós talvez inconscientemente colocamos a Deus Pai como aquele grande, o chefe de tudo, aquele que manda no céu, coordena todas as coisas. Logo nós tomamos a Jesus como seu filho, aquele que veio, morreu por nós, entregou sua vida, entendemos isso. Mas o Espírito Santo, nós deixamos ele de lado. Me corrija se eu estiver errado. Mas quantas vezes você se pega durante o dia, clamando pelo Espírito Santo, perguntando a ele determinadas coisas? Nós geralmente oramos e pedimos as coisas em nome de Jesus. Nós conversamos com o Pai, mas poucas vezes durante o dia nós conversamos com o Espírito Santo. É verdade ou não é? Nós temos esse costume. Mas só que, na verdade, o Espírito Santo ele veio para ser o nosso fiel companheiro, nosso amigo. Ele vai ser o responsável de ter essa comunicação entre o céu e nós, entre o coração do Pai e o nosso coração. Ele é o responsável de estar transmitindo o desejo do coração do Pai para as nossas vidas. O Espírito Santo, na verdade, meus irmãos, hoje, deixa eu te falar dessa forma, o Espírito Santo hoje, ele é algo fundamental, necessário, primordial nas nossas vidas. Sem ele, nós não podemos ser cristãos. É algo que é necessário na vida do cristão. Por quê? Porque nós temos Jesus, e a palavra do Senhor diz que ele está sentado à destra de Deus Pai agora mesmo. E o Espírito Santo, ele veio aqui, e nós não usamos o Espírito Santo como deveríamos. Nós entendemos muitas vezes, e se nós olhamos as Escrituras, nós vamos entender que todos os ministérios na Bíblia, eles começaram através do Espírito Santo. Assim que o Espírito Santo veio sobre a vida das pessoas. Hoje me chamou muita atenção quando o Manta falou a respeito de Zacarias. Tinha lido muitas vezes aquela passagem e nunca me chamou a atenção como da forma que ele me chamou hoje. Dizendo que Zacarias, ele era cheio do Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe. Isso causou uma grande diferença na vida de Zacarias, de João Batista. Obrigado, pessoal. Os universitários já estavam aqui já. Desculpa. João Batista. Isso causou uma grande diferença na vida de João Batista e também causou uma grande diferença na vida de todos aqueles. Se você olha a Jesus, você vai ver que Jesus, o seu ministério não começa até que não Jesus seja batizado e ele é cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre ele. Então escutou-se uma voz dizendo: esse é meu filho amado. Nós não vemos ali a interpretação ou o dom de variedade de línguas, ou a línguas estranhas, ou como muitas vezes os pentecostais falam, o batismo com o Espírito Santo, mas nós vemos que Jesus ele é cheio do Espírito Santo. E isso é uma coisa que é importante nós diferenciarmos, e é isso que nós vamos olhar hoje, a respeito de que, qual a diferença entre nós sermos batizados com o Espírito Santo, usando esse termo, ou seja, poder falar em outras línguas, ou nós sermos cheios do Espírito Santo. Mas nós entendemos que quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, algo muda dentro da sua vida, algo transforma o seu coração. Se eu posso tomar essa liberdade, eu posso usar o exemplo, por exemplo, do Juan. O Juan hoje mesmo, depois que ele terminou o seu batismo, o Juan falou assim: eu saio daqui cheio do Espírito Santo. Eu tive a oportunidade ali no acampamento de ver o Juan e ver o Espírito Santo enchendo a sua vida, vendo ele sendo cheio da alegria do Espírito Santo. No momento que nós somos cheios do Espírito Santo, algo muda dentro do nosso interior. Não necessariamente nós precisamos falar em outras línguas para demonstrar que nós estamos cheios do Espírito Santo. E nós vamos aprender isso hoje. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14.
E eu gosto muito da passagem onde Paulo, e eu também falei isso no acampamento, onde Paulo diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes relacionados aos dons do Espírito Santo, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação ao que são as coisas do Espírito Santo. Então, Paulo, ele começa lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 14, ele começa a relatar uma série de coisas a respeito dos dons do Espírito Santo, algumas coisas que são, de certa forma, umas regras, como para que aquilo não vire desordem nem bagunça. Mas é necessário isso. É necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo e começamos a caminhar com o Espírito Santo. Muitas vezes eu já fiz essa pergunta, eu vi pessoas que eles falavam em outras línguas, eu vi pessoas que eles eram usados nas mãos do Senhor e em determinado momento da sua caminhada, eles desistiram da sua caminhada. Houve, de certa forma, por dizer assim, uma apostasia. Deixaram de crer em Jesus como seu Redentor, desanimaram da sua fé. Alguns simplesmente falaram: não, eu enfraqueci, eu continuo crendo que Jesus é o Filho de Deus, eu continuo crendo nele. Mas também eu tive o infortúnio, por dizer assim, de conhecer pessoas que eles chegaram para mim e falaram assim: eu não creio mais em Jesus. Eu dizia: mas você cria? Ele falou: sim, mas para mim tudo aquilo foi uma mentira. E eu cheguei a fazer essa pergunta e dizer para Deus: Deus, o porquê? O que acontece? O que se rompe dentro de uma pessoa? Porque eu fico imaginando hoje, e lembro do que Renato muitas vezes fala, ele diz assim, que nós, depois que nós somos cristãos, que temos um relacionamento com Deus, a gente não serve para outra coisa mais a não ser adorar o nome do Senhor. A gente nem pecar direito, a gente sabe pecar mais. Slow down? Ok. Desculpa aí, Caio. Só vejo o Caio falando assim atrás. Tá bem. Então, como o Renato fala, a gente não serve nem mais para poder pecar direito, porque nós não temos mais esse... Então eu fico olhando e dizendo: como pode uma pessoa que, de seu momento, ele conheceu a Jesus, o que aconteceu? E eu fui entender que tudo isso vem através do selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é algo que é necessário na vida cristã, como diz a própria palavra, para nos selar, para fazer com que nós venhamos a ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 14, a palavra diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou a garantia, da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, aqui nós vemos Paulo, ele falando ao livro de Efésios, que o Espírito Santo, ele é o selo. Mas o que é esse selo? Como que funciona esse selo? Uma vez que, então, eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou selado pelo Espírito Santo? Não funciona assim. Porque se funcionasse dessa maneira, nós entenderíamos que todas as pessoas que um dia foram seladas, elas não desistiriam da sua caminhada. Talvez, o que acontece muitas vezes quando nós estamos fracos? Nós não estamos cheios o suficiente do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vemos isso. Quantos dos que estavam ali no acampamento gostariam de novamente voltar a sentir o que vocês sentiram ali? Quantos de vocês gostariam de sentir novamente? Aquilo ali é viciante, meus irmãos. Quanto mais você tem, mais você quer. Mas é algo saudável, é algo bom, quando nós recebemos do Espírito Santo. Mas nós devemos estar sensíveis, assim como eu também falei ali, de aprender a escutar o Espírito Santo e dar caso a Ele. Quando de certa forma o Espírito Santo começar a te incomodar, dizendo: ei, a tua bateria está baixa, é necessário que você vá e comece a buscar a presença novamente do Senhor, que você se derrame na sua presença, que você tire momentos a sós com Ele. Por quê? Porque a tua bateria está começando a ficar baixa. Mas se você não dá ouvido ao Espírito Santo, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que a tua bateria, a tua cobertura vai estar tão fraca que você já não vai mais escutar a voz do Espírito Santo. E aí é onde mora o grande perigo. Então, nós vemos a respeito disso, que o Espírito Santo, nós devemos ser selados por Ele. A palavra do Senhor também diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós?
Quando fala de habitar, quando fala de habitação, ele está falando de relacionamento. A palavra que é usada aqui no grego, ela está trazendo o significado de relacionamento. Nós hoje temos o costume de morar em casas de aluguel e nos movemos de um lado para outro, e é um pouco diferente. Mas, enfim, o significado do lar é o mesmo, verdade? Se alguém pergunta para você aonde você mora, aonde é o teu lugar, você vai dar o endereço da tua casa. Então, o lugar de morada, o lugar de habitação, significa um lugar de intimidade, significa um lugar de proteção, tem todo esse significado dentro do que é um lar. Então, quando Paulo escreve essa mensagem, dizendo assim, que nós seríamos o lugar de habitação do nosso Senhor, seria o lugar onde o Senhor teria um relacionamento conosco. A pergunta é, nós estamos tendo esse relacionamento com Ele? Nós estamos permitindo ter esse relacionamento com Ele? Mas outra pergunta que sempre salta quando a gente fala a respeito do Espírito Santo é, isso acontece automaticamente? Quando eu aceito a Jesus, eu já sou cheio do Espírito Santo? Quando eu aceito ao Senhor Jesus, eu já tenho o Espírito Santo automaticamente? Isso, meus irmãos, é um relacionamento. É algo que se constrói geralmente com o tempo. Eu digo geralmente, porque se eu afirmo para você que tem que ser um tempo, eu estou limitando o agir de Deus em somente numa forma. Sendo que eu já vi pessoas que no dia que foram batizadas, aliás, no dia que se converteram, elas foram cheias do Espírito Santo. Assim? Pessoas que quando eles aceitaram a Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo. Houve a evidência das línguas. Ele começou a falar em outras línguas. Também vi casos de pessoas que, além de falar em outras línguas, profetizaram no mesmo dia que aceitaram a Jesus. É isso comum? Não. Mas é algo que o Senhor pode fazer segundo lhe apraz. Agora, nós entendemos também que o relacionamento com Ele é algo que se constrói através da fé, daquilo que nós cremos. A Bíblia nos mostra a respeito disso. Nem sempre é algo automático. A palavra do Senhor diz, se nós como pais, sendo maus, nós aprendemos das coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo, não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Lá no livro de Lucas 11:13 diz essa palavra, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Primeiro que ele está dizendo, que ele está demonstrando para nós, que o Espírito Santo não é algo mau, é algo bom. E segundo que ele está dizendo, que o Pai, o nosso Deus, ele está pronto para nos entregar a todos aqueles que o pedirem. Amém? Você está entendendo? Livro de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, a palavra diz assim, e eu rogarei ao Pai, isso é Jesus falando, palavra de Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Olha a palavra habita novamente, e Ele estará em vós. Não diz que estará convosco, Ele diz que habita em vós, e Ele estará em vós. Você consegue ver a diferença entre uma coisa e outra? Uma coisa é que Ele esteja comigo, outra coisa é que Ele habite dentro de mim. Eu sou portador do Espírito Santo, você é portador do Espírito Santo. Então nós vamos entender hoje que selo da promessa, o selo do Espírito Santo, não é algo que acontece uma vez, diferente de quando você vai fechar uma carta e você coloca um selo, e uma vez que tu colocou aquele selo, já está selado. Não é algo que você faz uma vez só. O selo do Espírito Santo é um relacionamento contínuo com Ele, que Ele vai selando esse relacionar com Deus, a tua vivência com Deus. É necessário isso. Nós cremos no Espírito Santo. Nós podemos ver, muitas vezes, como eu disse no livro de Atos, nós podemos ver nos evangelhos, que todos aqueles que começaram o seu ministério, eles começaram o seu ministério através do Espírito Santo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você for olhar todas as pessoas que no seu dia entregaram a sua vida, literalmente, morreram por amor a Cristo, houve uma manifestação do Espírito Santo tão grande, uma coragem, uma ousadia na vida deles, que a vida deles já não importava mais, a não ser
o amor a Cristo. Nesse momento, eu já parei várias vezes, para reflexionar isso e perguntar: Senhor, se algum dia a minha fé ela for provada a esse ponto de ou eu entregar a minha vida, ou entregar a vida dos meus filhos, ou alguém de algum familiar, por amor a Ti, eu chegaria até o final? É uma pergunta que eu me faço, e é uma pergunta que eu espero nunca precisar ter que responder. Por quê? Porque naquele momento, se não for o Espírito Santo, se chegar a esse momento, então, se não for o Espírito Santo dentro de nós, dando a nossa certeza daquilo que nós estamos fazendo, ao mais mínimo resquício de incredulidade, nós iremos falhar. Nós não conseguiríamos entregar as nossas vidas por amor a Cristo. Mas Paulo, ele teve esse relacionamento íntimo com Deus, ele teve esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, a ponto de dizer: a minha vida, ela já não vale mais. Tudo é para o meu Deus. Então, nós devemos ter um relacionamento íntimo com Ele. A partir do momento que nós começamos a ter esse relacionamento íntimo com Ele, nós vamos entender que nós viveremos de maneira diferente. Quanto mais nós buscamos esse relacionamento, mais profundo nós iremos e mais nós desejaremos. E quanto mais você deseja, mais o Espírito Santo te dá. Como eu falei, eu gostaria de diferenciar duas coisas aqui. Uma coisa é quando você, porque os pentecostais muitas vezes chamam do batismo com o Espírito Santo, que é quando você fala em outras línguas. Eu não quero entrar nos pormenores teológicos, de que porque que a palavra diz que quando você é cheio do Espírito Santo, então existe a manifestação das línguas e tudo mais. Eu não quero entrar nesses pormenores. Primeiro, porque nós não temos tempo, e segundo, que isso não constrói nada. Em terceiro, meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra isso. A palavra do Senhor nos mostra a respeito de que quando, lá no livro de Atos, primeiro eles foram cheios do Espírito Santo. A palavra diz assim, Atos, capítulo 10, versículo 44 ou 48. Nós vamos ler só uma parte dele, diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a sua palavra. O Espírito Santo veio, mas você não vê manifestação de outras línguas. O que você vê ali é que o Espírito Santo veio sobre todos eles. E logo você diz assim, você vê a diferença lá no capítulo 19 do mesmo livro de Atos, quando a palavra diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então você vê, e não está falando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Aqui está falando a respeito do batismo literal. Primeiramente, veio o Espírito Santo sobre eles. E depois houve a conversão. São duas coisas muitas vezes diferentes. Acontecem em períodos diferentes. Não estou falando que isso é uma regra. Estou falando que isso normalmente é como acontece. Nós vemos no livro de Atos ainda, capítulo 8, versículo 14 ou 17, a palavra dizendo assim: os apóstolos, eles oraram por todos aqueles que ali estavam, para que eles recebessem o Espírito Santo. Ainda assim, nós não vemos relato a respeito de manifestação de outras línguas. Sempre quando nós vemos uma coisa e outra, existe uma diferença entre a conversão de uma pessoa e ela ser cheia do Espírito Santo. O selo da promessa, ele não garantia, o Espírito Santo, perdão, ele não garante isso em espanhol. O selo, o Espírito Santo, ele não garante que nós não cairemos. É importante ressaltar isso. O selo da promessa, o selo do Espírito Santo, sim. Uma vez que você entra nesse ciclo do selo do Espírito Santo, ele vai garantir que você não vai cair, porque você vai estar nesse ciclo de busca constante. Mas simplesmente você receber o Espírito Santo não quer dizer que você não vai cair mais. Grandes teólogos, grandes pessoas escreveram livros e comentários a respeito disso. No Brasil nós temos um pregador muito conhecido, Hernandes Dias Lopes. Ele fala a respeito disso, ele faz um comentário a respeito do selo do Espírito Santo. Ele diz que se não é suficiente com que nós sejamos simplesmente cheios do Espírito Santo, é necessário levar um relacionamento constante com Ele,
para que nós não venhamos a cair e pecar ou entrar em apostasia. Esse homem, no Brasil, hoje, ele é uma grande referência. Eu ousaria dizer que o Hernandes Dias Lopes hoje, ele seria como Charles Spurgeon, que foi no passado, que até hoje, quando a gente vai preparar um esboço, você vai lá buscar nos comentários deles para ver o que eles relatam a respeito de pequenos versículos, pequenas dificuldades que nós temos teológicas de entender, nós vamos buscar lá. Hoje, esse homem, hoje no Brasil, ele faz essa referência. Não somente essa, mas muitas outras relacionadas ao Espírito Santo. E me chamou a atenção, quando ele falou a respeito disso, ele não chama do selo da promessa, ele não chama do selo do Espírito Santo, mas ele chama desse relacionamento. Ele afirma muito bem, dizendo que não é necessário com que você simplesmente seja cheio do Espírito Santo. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu lembro no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, vou usar esse termo. Eu lembro do dia que eu fui cheio do Espírito Santo também, que foram duas coisas diferentes. E a partir do momento que eu fui cheio com o Espírito Santo, se eu não cuidasse daquele momento e não entrasse nesse ciclo constante de busca e de relacionamento com Ele, eu posso garantir para você que eu não estaria de pé. Eu conheço pessoas que antes de mim já tinham sido cheias do Espírito Santo, mas só que pensaram que com simplesmente uma vez que eu sou cheio, eu estou cheio para sempre. Negligenciaram esse lado e infelizmente caíram. Entraram em apostasia, como foi o caso que eu disse no começo, de pessoas dizerem, eu não creio mais em Jesus. O selo com o Espírito Santo, ele é algo que tem que ser mantido continuamente. Como que eu vou fazer isso? O primeiro deles é não entristecendo o Espírito Santo. E como que eu não entristeço o Espírito Santo? Primeiro, escute ele falando com você. Quando o Espírito Santo fala, e nós não damos ouvido a ele, para aqueles que não estavam no acampamento, deixa eu explicar para você a respeito do escutar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ainda que a gente muitas vezes diz, eu escutei a voz do Espírito Santo, ou o Espírito Santo falou comigo. Muitas vezes, na maioria delas, não é uma voz audível, não é uma voz que você... Porque eu no começo, quando era pequeno, mais ou menos da idade do Davi, eu pensava que era assim. Eu pensava que as pessoas que eram cheias do Espírito Santo, pessoas que eram usadas por Deus e saíam por aí escutando voz na cabeça deles e não é assim. Na maioria das vezes, é um sentimento. Aquele sentimento que te mostra que você está errado, ou aquele sentimento que te traz paz, te conduzindo a algo certo. Deixa eu te falar, deixa eu tentar dar um exemplo prático para você entender. Imagina que você está numa roda de amigos, lá no teu trabalho, com os teus amigos. Você é crente, eles não são. E de repente o pessoal começa a contar uma piadinha por aqui, uma piadinha por ali, e o negócio vai engrossando, e você gosta de piada igual que eu gostava também no passado, sabe? E já começa a dar aquela coceirinha, o cara conta uma piada e você já lembra de uma também, fala, nossa, essa era boa. Aí quando você lembra daquela, tu já lembra de outra também, e aquilo, e daqui a pouco quando você vê, deixa eu contar uma aqui para vocês. E você começa a contar uma e contar outra. Aí, de repente, essas piadas já começam a entrar no terreno das piadinhas um pouco mais pesadas. E você já está no embalo, porque está todo mundo rindo. E você entra naquele embalo e você vai contando e tal. Depois que tudo passa, se não acontecer no exato momento, você tem um sentimento dentro de você. Me corrija se eu estiver errado. Você tem um sentimento de que você está sujo. Um sentimento que você fez coisa errada. Tu diz, nossa, que sentimento estranho. Eu passei um momento super bom agora, rindo com os meus amigos. Mas você tem um sentimento ruim dentro de você. Esse sentimento que você sentiu é o Espírito Santo te alertando, dizendo para você, o que você fez está errado. Aquele lugar não é teu. A forma como você falou não deve ser a tua. Porque nós devemos copiar ao nosso Jesus. Nós devemos falar igual a Ele. Da mesma forma, agora você está no meio dos crentes. Não estou falando de convertido, você está no meio de crente. E agora os crentes começam a falar mal de um irmão. Ou começam a falar mal do pastor, misericórdia de quem fala mal do pastor. Começa a falar mal de alguém, essa pessoa começa a falar, e você está ali, aquela coisa toda, e de repente você faz um comentário, e quando tudo termina, você está com o mesmo sentimento.
esse sentimento é o Espírito Santo falando com você. Se você começa a fazer caso omisso para esses sentimentos, o que você acha que vai acontecer? Não é que o Espírito Santo vai deixar de falar com você. O Espírito Santo simplesmente vai continuar falando contigo, mas você já não vai mais dar ouvido. Quantos de vocês, falem para mim, quantos de vocês tiveram aquele barulho no carro, por causa do cinto, ou por causa de alguma coisa, quando ele começa, pim, 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 você rapidamente vai lá e coloca. Mas se de repente tem alguma outra alerta que você não pode fazer nada com ela, porque tem um problema no teu carro, se você já passou por isso, você vai lembrar. Depois de um determinado minuto, como diz em inglês, você simplesmente turn it out. Parece que você deixa de ouvir aquele barulho. Verdade? Não é assim que acontece? Quando você tem algo constantemente acontecendo com você, isso acontece muito com pessoas que moram perto do trilho do trem. Você chega e pergunta a pessoa, o trem te incomoda? Que ela fala, nem escuto. E o trem passando lá, 5 vezes ao dia. Por quê? Você se acostuma com aquilo. O teu ouvido, ele se acostuma com aquilo. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Uma vez ele começa a te alertar, você não faz caso, ele continua te alertando, você não faz caso. Chega um momento, meus irmãos, que você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, e ele continua falando com você, mas você simplesmente esquece. É isso que Paulo está falando, quando ele diz lá no livro de Efésios, assim, Efésios 4:30, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando nós estamos selados, quer dizer o quê? Que nada de fora entra e também nem nada de dentro sai para fora. Nós estamos selados. O que eu quero dizer que nada de dentro sai para fora? Nós estamos cheios de maldade. Nós ainda estamos em trabalho. Aqui eu sempre gosto de dizer, nós podíamos colocar uma placa bem grande assim, em obras. Nós estamos em construção. O Espírito Santo, ele continua trabalhando em nós. Aí quando vem aquele desejo grande de você falar mal de alguém, ou vem aquele desejo grande de você fazer um comentário que não agrada ao Senhor, você está selado pelo Espírito Santo, você diz, não vou falar. Isso é fruto do Espírito Santo, é domínio próprio, é você estar controlando a tua língua, é você controlando o teu corpo. Quando vem aquele momento que você deseja fazer qualquer outra coisa, mas o Espírito Santo de repente fala contigo dizendo assim, ei, vai orar. Fala, misericórdia, orar agora não. Não, você está selado pelo Espírito Santo. Quando as palavras do mundo, a influência do mundo, ela vem de fora para você, elas não pegam você porque você está selado no Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós devemos não entristecer o Espírito Santo. Nós devemos fazer caso para a sua voz quando ele fala conosco. Quando vem aquele sentimento dentro de você, você faz caso para ele. Se nós começamos a fazer caso para o Espírito Santo nas pequenas coisas, eu falei isso, se nós fazemos caso nas pequenas coisas, o Senhor vai nos levar a fazer coisas grandes. Se você não escuta o Espírito Santo falando com você, para você abençoar uma pessoa que está pedindo no semáforo, como que você pensa que o Senhor vai te guiar a você a abençoar uma outra pessoa em coisas maiores, se você não consegue ouvir nas coisas pequenas? Porque Deus quer fazer isso. Mas o que acontece para nós? Sobretudo para nós com a cultura latina. A gente olha para uma pessoa no semáforo e diz, esse daí está pedindo dinheiro para comprar droga. E com esse pensamento, nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Com essa maneira de pensar, nós não deixamos o Espírito Santo atuar sobre as nossas vidas. O nosso primeiro olhar, quando nós olhamos para uma pessoa que está em necessidade, o que é? É julgar. E quando eu digo necessidade, eu não estou falando necessidade financeira. Eu estou falando de uma pessoa que está em necessidade de Cristo. Quando nós olhamos para uma pessoa que está em extrema necessidade de Cristo, vamos colocar da seguinte forma, quando nós olhamos para uma prostituta, quando nós olhamos para um homossexual, uma pessoa que está condenada nas drogas, uma pessoa que tem problema com o alcoolismo, todas essas pessoas, nós olhamos para eles e nós, de certa forma, evitamos. Por quê? Aonde está o Espírito Santo que nos impulsa a amar essa pessoa da mesma maneira que Jesus ama eles?
Nós devemos estar atentos à voz do Espírito Santo para fazer o seu querer. Se nós começamos a fazer nas pequenas coisas, o Senhor vai nos conduzir às grandes coisas. A experiência com o Espírito Santo, a inicial, ela é fundamental para as nossas vidas. Mas a comunhão contínua, o relacionamento contínuo, isso, irmãos, é primordial. Ter um relacionamento, o primeiro, o que muitas pessoas chamam de o primeiro amor. Esse, e eu só usei essa expressão primeiro amor porque é uma expressão muito conhecida no meio cristão. Mas eu sou totalmente contra ela. Só existe um amor. Não existe outro. Só existe um relacionamento. Não existe dois. Porque lugar que tem dois relacionamentos, meu irmão, se chama adultério. Só existe um relacionamento. Nosso relacionamento com Ele deve ser somente um. Desde o dia que nós conhecemos a Ele, nós devemos estar selados e ter esse relacionamento contínuo com Ele. Então, se você ainda não teve esse relacionamento, esse primeiro contato com o Espírito Santo, isso é fundamental para a tua vida cristã. Mas só que isso não é tudo. Isso é simplesmente o começo. É necessário agora que você comece, isso é primordial, que você comece a ter esse relacionamento, esse selo com o Espírito Santo. Amém? Quero te convidar a você ficar de pé. Se o grupo quiser vir aqui na frente para louvar uma canção, nós vamos estar fazendo. E também quero estar orando por você. Eu quero orar pela tua vida. Pedir que você tenha esse pleno conhecimento a respeito do selo do Espírito Santo. Essa vida contínua com Ele. Porque somente assim nós vamos crescer. Somente assim nós vamos sair do estágio onde nós estamos. E vamos manter aquilo que nós vivemos ali esse final de semana. Não deixe aquela chama apagar. Pelo contrário, você está cheio do Espírito Santo. Aproveita esse momento. É a mesma coisa que você pegar um carro zero agora. Você está com um carro novo. Mantenha ele. Não espere ele estragar para você buscar outra coisa. Não. Aproveita esse momento onde o Senhor te deu a oportunidade de você ser tocado. Existe uma alegria dentro do teu coração. Agora o que você vai fazer? Você vai manter esse relacionamento. Por isso que eu deixei essa palavra para o final. A primeira palavra que nós falamos no acampamento, quem lembra? The first word that we talked during the camp, who remembers? Tá bom, tá todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, deixa que eu falo. Era ser guiado pelo Espírito Santo. Everybody wants to say at the same time, but I'm going to say it's to be guided by the Holy Spirit. A outra palavra que eu falei a respeito de quê? A respeito dos dons do Espírito Santo. The other sermon that I preached was about the gift of the Holy Spirit, the gifts. E eu deixei essa propositalmente, meus irmãos, o selo com o Espírito Santo. And I left this one, the sealed with the Holy Spirit, to be the last one for a reason. Sabe quando você compra um carro novo e vem aquele livrinho do manual? Do you know when you buy a new car and you open it, there is a manual there? E tem um negocinho escrito assim, manutenção. And there is a place that says maintenance. A cada tantos mil quilômetros precisa fazer isso. After every so many kilometers or miles, you have to do this or that. Pois a mesma coisa agora vai acontecer com você. So the same thing is going to happen to you now. Se você se alegrou, se você sentiu a presença do Espírito Santo naquele acampamento, if you rejoice and feel the presence of the Holy Spirit on that camp, você vai fazer uma manutenção nesse relacionamento. So now you're going to do a maintenance on this relationship. A diferença aqui do carro é a cada tantas mil milhas. The difference is that with the car it's every so many miles. Mas com o relacionamento com o Espírito Santo vai ser todo dia. But for our relationship with the Holy Spirit, it's every day. Você vai começar pela manhã quando você se desperta. You're going to start when you wake up in the morning. E você vai manter ela até o momento que você for dormir. And you're going to maintain it until the moment that you lay down to sleep. Você vai começar a construir esse selo, esse relacionamento com o Pai. You're going to start to build this seal, this relationship with the Father. Pai, em nome de
de Jesus, Father, in the name of Jesus, eu tenho pregado a tua palavra, Senhor. I have been preaching your word. Eu tenho alertado, Senhor Deus, a respeito da importância de nós vivemos um relacionamento contigo. I have been warning about the importance of having a relationship with you. Hoje, Senhor Deus, eu entrego a responsabilidade nas mãos de cada um, Senhor. Today, I put the responsibility on the hands of each one that is here, Dizendo que eles são os responsáveis pelo relacionamento contigo. saying that they are the responsible for the relationship with you, E contigo também, Espírito Santo. and with you too, Holy Spirit. Eu declaro, Senhor Deus, que sobre as nossas vidas já não entrará mais a surdez espiritual. I declare that over our lives there will be no more death, spiritual death. Também não haverá mais cegueira espiritual em nossas vidas. Also blindness, there will be no blindness, spiritual blindness, in the name of Mas Jesus. o que haverá em nosso meio será intimidade contigo, But Espírito what is Santo. going to happen among us is a true relationship, intimacy relationship with you. Eu te convido, meu irmão, faça esse convite. Diz para o Espírito Santo I se invite unir you. na tua jornada. I invite you, brothers and sisters, do that. Invite the Holy Spirit to join you on your journey. Use as tuas próprias palavras agora. Diga para ele, Espírito Santo, faça parte do meu dia a dia. Use your own words and say, Holy Spirit, come and be part of my daily life. Ajuda-me a escutar a tua voz, a te ver, a te sentir. Help me to listen to your voice, to hear your voice, to feel you. Porque eu quero que você seja o meu fiel companheiro, o meu fiel amigo. Because I want for you to be my friend. Irmãos, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Brothers and sisters, the Holy Spirit, He is wonderful. Aleluia. Hallelujah. Vamos cantar com a gente, vamos adorar o nome dele. Por So favor. let's sing and worship His name.